Olá a todos, mais uma vez, bem-vindo ao meu canal Apologética Simples. Hoje estamos aqui para darmos continuidade com o nosso estudo sobre a guarda do sábado e para falarmos sobre esse tema. Quem deveria guardar o sábado na antiga aliança? De acordo com as Escrituras, veremos com muita clareza que a guarda do sábado foi uma ordenança destinada a um povo específico, que é o povo de Israel. Veja o que diz o texto de Êxodo, capítulo 31, versículo 12 e versículo 13. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Muito claro o que o texto diz, não é mesmo? Agora veja o que diz o texto de Êxodo capítulo 31, versículo 16. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por aliança perpétua. Então vemos aqui com muita clareza que o sábado foi uma ordenança dada ao povo de Israel. Mas aqueles que guardam o sábado sempre têm uma resposta e não irão concordar com esse ensino. Eles irão dizer que a guarda do sábado não foi uma lei dada somente aos israelitas, mas que foi uma lei dada também aos estrangeiros que quisessem fazer parte do povo de Israel. Irão citar alguns textos como esse de Isaías, capítulo 56, versículo 6. Olha o que diz: E os filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para o amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança. Bom, aqui percebemos que o texto diz que o estrangeiro que quisesse fazer parte do povo de Israel teria que guardar as leis do Senhor. E se teria que guardar as leis do Senhor, então, logicamente, eles teriam também que guardar o sábado. Sim, é verdade que o estrangeiro que guardasse a lei do Senhor teria também que guardar o sábado. Mas tem um detalhe que os que guardam o sábado esquecem, que é o que diz o versículo seguinte dessa passagem de Isaías, que é o versículo 7. Veja o que diz o versículo 7. Isaías, capítulo 56, versículo 7. Diz assim: Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus, olha só, preste atenção, os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, aqui no verso 7, nós vemos claramente que os estrangeiros não só tinham que guardar o sábado, mas também teriam que cumprir as leis cerimoniais. Então, se eu vou usar esse texto de Isaías, capítulo 56, versículo 6, para dizer que eu tenho que guardar o sábado por eu ser um estrangeiro e não um israelita, então, pela lógica, eu também deveria praticar as leis cerimoniais conforme o verso 7 diz, que também deveríamos praticar. E sabemos que as leis cerimoniais não são praticadas nos dias de hoje pelas pessoas que guardam o sábado. E pela lógica, se eu vou usar esse texto para dizer que eu tenho que guardar o sábado, pelo fato de eu ser um estrangeiro, então pela lógica, quem guarda o sábado também deveria praticar as leis cerimoniais. É simples assim. Sim, os estrangeiros guardavam o sábado naquela época. Sim, isso mesmo, naquela época, e não nos dias de hoje. Sabemos que eles podiam guardar o sábado, mas a ordem específica era para os israelitas. Seria como se eu perguntasse assim: quem pode tomar Santa Ceia nos dias de hoje? Resposta: só quem é batizado, ok? Mas quem não é batizado e quiser batizar, pode tomar Santa Ceia. O mesmo raciocínio podemos usar para a guarda do sábado. Quem deveria guardar o sábado naquela época? Resposta: só os israelitas. Mas quem não era israelita e quisesse fazer parte do povo de Israel, então aí sim poderia guardar o sábado. Simples assim. Mas alguns vão dizer o seguinte: mas nós hoje somos o Israel espiritual e por isso podemos guardar o sábado. Mas aí essa lógica não faz sentido.
Porque se hoje nós somos o Israel espiritual, então, pela lógica, o sábado também deveria ser espiritual. E o sábado ele representa o descanso. E quem é o nosso descanso espiritual hoje? Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, como está escrito lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28, que diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então aqui nós vemos que a guarda do sábado foi uma lei destinada ao povo de Israel. Então esse é o nosso vídeo de hoje. E já peço a você que você possa estar assistindo o nosso próximo vídeo, que estaremos falando sobre o tema Por que os israelitas tinham que guardar o sábado? Obrigado por você assistir o nosso vídeo, que Deus abençoe a todos e até a próxima!